Olá, boa noite pessoal. Chegando aqui para mais uma live. Já faz algumas semanas que eu tenho convidado o Hector e a Simone, que são psicólogos. Estamos aí numa série de lives super interessantes, muito legais, tem sido um sucesso a cada semana. Já falamos sobre o efeito da respiração na nossa saúde emocional, mental, física também. Já falamos sobre diversos assuntos interessantes. E agora estamos falando sobre procrastinação. Um papo que a gente começou. E falamos sobre a base deste comportamento na visão da neurociência, da psicologia. E agora vamos continuar com algumas dicas, algumas ferramentas. Oi, boa noite, Laura, Rejane. Vamos ver quem está por aqui, Ana Paula, Renato. Bem-vindos. Chegando por aqui, Performance Máxima com Hector e Simone. Vamos recebê-los então para a gente. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Sexta-feira à noite, batendo papo com a Helena, com a Simone e com o Hector. Olá. Oi. Boa noite. Tudo bem? Bom? Tudo bem. Estávamos com problemas técnicos aqui. Verdade. Puxa vida, ainda bem que deu certo, então, resolveram logo. Não estava carregando o vídeo, agora está tudo bem. Olha aí o Rubens, o Rubinho está entrando, o Bruno. Já temos aqui, ó, temos a Laura, que está toda semana com a gente. Obrigada, Laura, pela presença sempre. Então, eu comentei com eles um pouquinho sobre os assuntos que a gente vem tratando semana a semana, toda sexta às 8h30. E realmente a gente tem conversado com algumas pessoas também nos bastidores, né? Depois das lives, são muitos comentários positivos. O pessoal realmente quer saber mais sobre o assunto. E a semana passada eu comecei com uma brincadeira, né? Eu falei, atire a primeira pedra, aquele que nunca procrastinou. E Sim, essa brincadeira porque eu recebi vários comentários, nossa, é verdade, como que a gente faz? Então tá todo mundo querendo realmente uma continuação do assunto. Boa noite, Rose, bem-vinda. Graça, todos por aqui hoje, então vamos iniciar a nossa conversa. A Berta também, tá sempre aqui com a gente, ó. Boa noite, Berta, boa noite, Rosana. E depois eu vou contar para vocês sobre uma das técnicas que realmente faz muito sucesso, né? Que a estudiosa sobre neurociência, sobre comportamento humano, Mel Robbins, ela é uma escritora americana e ela realmente desenvolveu uma técnica muito eficiente para ajudar as pessoas a terem um impulso inicial para ação. Mas a gente fala sobre isso lá na frente. Eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, que vocês se apresentassem brevemente novamente, porque nem todos aqui conhecem, né? Mas sejam bem... Então, boa noite a todos que estão entrando. Meu nome é Simone, eu sou psicóloga e junto com o Hector, que também é psicólogo, nós trabalhamos há 24 anos com pessoas na área do desenvolvimento pessoal e performance. Nós sempre trabalhamos com esse foco na questão de melhorar o nosso desempenho. Então, sempre quando nós fomos estudando, pesquisando, nós fomos descobrindo que nós vamos ter melhor performance com qualidade de vida. Desse trabalho todo, nós já mostramos, hoje temos por aí, o livro está ali, pode mostrar de novo. Nós temos 2 livros escritos sobre o tema, um que é totalmente direcionado para quem está com desafios acadêmicos, vestibulandos, concurseiros, quem tem que escrever um projeto de pesquisa, quem tem que escrever um mestrado. Então, como gerenciar a força de vontade e vencer a procrastinação. E este livro aqui que o Hector mostrou, que ele é condensado. Então, nele nós colocamos os principais aspectos, os componentes da força de vontade e como nós podemos, então, qualificar esses componentes para vencer a procrastinação. No nosso encontro de hoje, Helena, eu selecionei
você e o Hector selecionaram algumas estratégias para vencer a procrastinação. E da minha parte, eu quis trazer os aspectos psicológicos que muitas vezes estão envolvidos na procrastinação. Além de toda a questão que nós temos falado e que não custa nós repetirmos, porque tem muitas pessoas que não estavam conosco nas outras semanas, que tem a ver com a questão da ansiedade, principalmente agora durante a pandemia. Então, todo mundo precisa entender que mesmo que a gente fale de aspectos psicológicos mais profundos, que eram antes da pandemia, que podem continuar depois da pandemia, neste momento agora, o nosso cérebro está consumindo muito recurso energético para sobreviver. Então, nós não temos muitos recursos disponíveis para metas muito desafiadoras. Então, é bom as pessoas entenderem, num primeiro momento, essa questão de combustível, que não estamos assim com tanto combustível disponível quanto nós gostaríamos. É verdade. Vocês conversaram, na semana passada, vocês explicaram bem sobre essa reserva cognitiva, essa reserva de energia que o nosso cérebro realmente gasta, digamos assim, ao longo do dia, né, para processar todas as informações, né, todos os movimentos, as ações. E uma dica que eu achei bem importante da semana passada é a dica de que a gente tente reconhecer qual é o horário em que estou mais produtivo, né? Porque realmente, se eu deixo no final do dia as responsabilidades maiores, as minhas tarefas mais importantes ou mais desgastantes, é muito mais fácil ser pego pela armadilha da procrastinação, porque de fato eu tenho pouca energia, eu estou cansado. Então a gente precisa reconhecer esses limites para que a gente possa realmente ser mais produtivo e ter um aproveitamento melhor, mais eficiente do nosso funcionamento, né? Assim. Uhum. Então, Helena, eu queria trazer um ponto também da semana passada que eu acho importante, que é a questão do estigma que se tem em cima da própria procrastinação. A palavra por si só já estressa, né? A procrastinação, ela está muito associada com preguiça, com má vontade ou coisas do gênero. Então, muitas vezes as pessoas ficam se criticando, se sentindo culpadas por procrastinar, né? Mas é sempre importante lembrar que a procrastinação em si, ela não é nem boa nem ruim, ela é um processo natural, é algo que nos acompanha. E ela está ligada com essa questão que a gente falou agora, economia de energia. Por que muitas vezes a gente procrastina? Porque nosso cérebro foi planejado, desenvolvido ao longo de milênios e milhões de anos para economia de energia, para autopreservação, para sobrevivência. Então, tudo que ele pode automatizar, melhorar sua eficiência, ele vai fazer. Então, quando tem algo novo, um desafio novo, que nem a gente falou agora, é um dispêndio de energia a mais que ele geralmente ele não gosta de negociar. Ele quer o caminho mais rápido, mais curto, que gaste menos energia, né? Então, só para a gente pegar esse ponto de que procrastinação não é algo que acomete pessoas com problema, tu entende? Procrastinação é algo que é geral, algo que é natural. Uma questão que eu queria diferenciar, que eu acho interessante pensar, é a procrastinação, ela pode ter, vamos por duas origens, tá? Uma pode ser a própria questão da economia de energia, tipo, vou deixar para depois porque meu cérebro está me dizendo, deixa assim, não gasta energia agora com isso, vamos economizar, tá? Uma outra coisa, uma outra causa de procrastinação pode ser da pessoa evitar alguma coisa. Então, por isso que, de novo, essa questão do olhar para dentro, de se conhecer um pouquinho mais, de estar mais consciente das coisas, para a gente poder diferenciar isso, de saber onde que vai ter que agir. Tipo, se eu estou procrastinando somente porque eu estou economizando energia ou porque eu estou evitando alguma coisa. Então, isso já é uma coisa interessante da gente refletir. Sim. Dentro... Pode falar. Eu vi um artigo há um tempo atrás dizendo que algumas pessoas, inclusive, procrastinam por terem medo do seu próprio progresso, por não encararem a responsabilidade do seu progresso, de acharem que de repente não darão conta lá na frente. E é como se fosse uma autossabotagem, se podemos dizer assim.
Mas você Entra no nível de evitação, né? É o medo da responsabilidade, como você falou. A pessoa tem medo de ser adulto. E também não deixa de ser uma economia de energias. Porque quando a pessoa ela evita as responsabilidades de adulto, ela está economizando energias. Alguém vai conseguir segurar para ela aquela bronca ou aquela situação que ela está suficientemente confortável. Então, por isso que é muito importante, como nós já falamos antes, as pessoas aprenderem onde, quais são os desafios que elas vão empregar as suas energias. E um dos grandes motivos que as pessoas muitas vezes procrastinam e elas não sabem. E quando a gente fala nos nossos cursos, que eram presenciais antigamente, quando a gente falava essa parte que eu vou falar agora, as pessoas sempre ficavam assim: oh meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? Que é a dificuldade que as pessoas têm em falar não. Aquelas pessoas que dizem sim para uma porção de coisas e não colocam limites e ficam fazendo tarefas que não deveriam estar fazendo, elas acabam gastando muita energia nesse processo. Porque tudo isso causa um conflito interno. E o conflito, ele acaba gastando a nossa energia. Eu não falei na semana passada, hoje o pessoal vai aproveitar. O Barack Obama, quando ele entrou em contato com essas ideias, ele quis eliminar os conflitos desnecessários, porque os pesquisadores dizem, qualquer decisão pequena que nós tomamos no dia a dia, nós gastamos energia, até quando nós escolhemos uma roupa para ir trabalhar. Então, o Barack Obama comprou roupas com cores iguais. Ele usa sempre azul e cinza. E não é por motivos de superstição, como o Roberto Carlos. É para economizar energia na tomada de decisão na hora de sair de casa. Então, se vocês imaginam, se uma decisão simples assim consome a energia importante do nosso cérebro para fazer as tarefas necessárias, imagina quando eu digo sim, quando eu gostaria de dizer não. O tamanho do conflito e quanto de energia isso consome. Porque eu fico ali consumindo, né, pensando que eu não deveria ter dito sim, que agora eu vou ter que fazer aquele favor, vou ter que, né, ajudar naquilo ali que eu não poderia, que eu não tinha condições, então eu fico gastando energia depois da decisão, aí eu tenho que fazer aquilo que eu me comprometi, eu gasto energia, e depois ainda vem o arrependimento e eu gasto mais energia ainda. Então as pessoas precisam considerar muito que essa questão, essa dificuldade de dizer não, consome muita energia. E esse é um dos aspectos psicológicos importantes que precisam ser trabalhados. E muita gente está no estado de sobrecarga mesmo, né? Porque não consegue gerenciar isso, como você disse, essa dificuldade de dizer não, traz uma sobrecarga tanto física quanto emocional também, porque a pessoa se sente frustrada por não dar conta de tudo que ela tem para fazer, aí ela faz o que ela deveria dizer não, e além disso ela faz outras atividades e tarefas do dia a dia que são realmente inadiáveis e se sente sobrecarregada até que num certo momento ela se sente incapaz, né, de realmente realizar todas as coisas de uma maneira bem planejada ou da maneira produtiva como ela gostaria. Então, aqui vale a gente retomar o ponto lá da semana passada, que é aquilo que for prioritário, aquilo que for mais importante, aquilo que demandar mais energia, fazer na primeira hora da manhã, ou dar conta disso primeiro e deixar as outras coisas para depois, né? Exatamente por essa questão da energia. A gente gasta energia com tudo isso que nós falamos aqui, com o conflito gasta energia, com sobrecarga, com lidar com tanta informação, enfim, tudo nos gasta energia. Então, se a gente deixar as coisas que são mais importantes para depois, a gente inevitavelmente vai ter menos energia, menos eficiência, as coisas não vão sair da melhor maneira, e daí a gente pode entrar naquela ciclo vicioso, né, de não obter o resultado desejado, daí entra a frustração, daí vira uma bola de neve. Então, para evitar isso, o que seria o melhor? A gente atacar logo aquilo que é mais importante, mais prioritário, ou, enfim, demande mais energia. E a gente falou semana passada, a Simone tinha comentado, aí vai também da pessoa se conhecer um pouco, né? Mas geralmente
fazer pela manhã, as primeiras coisas do dia, teoricamente que a gente está com mais carga energética, seria a melhor estratégia, né? Mas Sim, sempre pensando agora estrategicamente, né? sim. O Ali o Bruno, Bruno, no comentário, Simone, desculpa te interromper, ele disse, ouvi dizer sim, que a procrastinação é uma evitação de uma forma de estresse. É o que a gente está sim, falando. É realmente uma forma isso, de preservar, de fato. isso. Sim, Então, Bruno, é isso mesmo. Sempre que o cérebro precisa fazer algo novo, ou diferente, ou melhor, aquele esforço extra, o cérebro ele vai tentar economizar energias. Então, porque se ele precisa economizar energia, ele vai se estressar quando tem que fazer esse esforço extra. Vai existir uma certa resistência, né? E todas nossas estruturas, dependendo do tamanho da meta, dependendo do desafio, vai afetar mais as nossas estruturas relacionadas a medo, a defesa, a luta, né? Dependendo do tamanho da meta, vai afetar mais ou menos. Então, sim, o nosso corpo pode reagir a alguns desafios como se fosse um estresse. Ele percebe desta forma. Então, aquelas pessoas que têm uma tendência mais forte a se estressarem, elas vão perceber qualquer pequena meta como um grande desafio. E tem aquelas que vão precisar de uma meta um pouquinho maior, mas vai haver também um certo nível de estresse. Por isso que se fala muito de dividir uma meta grande em pequenas metas, porque assim o cérebro ele não vai perceber que ele está gastando energia demais para um novo desafio. Como identificar onde eu gasto a energia? A Berta está perguntando aqui. Essa pergunta é muito importante, Berta. Ela é interessante e a gente vai precisar de vários momentos para poder respondê-la. Porque nós precisamos fazer uma espécie de diagnóstico. Para a pessoa entender onde ela está gastando energia, é bom ela anotar, que nem as pessoas fazem quando vão fazer uma reeducação alimentar. O que eu estou comendo, que horas eu como. Da mesma forma, a pessoa precisaria fazer essa análise no dia. Muitas vezes, só da gente falar que escolher a roupa, né, já gasta energia, escolher a alimentação já gasta energia, não saber dizer não já gasta energia. As pessoas vão identificando isto naturalmente no seu dia a dia. E aí as pessoas vão poder fazer essa mudança gradativamente. É preciso, no entanto, Berta, e todos aqui os nossos ouvintes, aquilo que nós estamos falando, que é a questão da autoconsciência, é eu me perceber melhor. Muitas pessoas, por exemplo, às vezes não se dão por conta que elas estão perseguindo uma meta porque elas estão buscando aprovação social ou o amor da família. E aquilo ali vai um caminhão de energias. Porque tem pais e mães que eles têm problemas das suas famílias de origem, eles já trazem isso de muito tempo. Então, nós estamos gastando energia para buscar a aprovação de alguém que nós nunca teremos. E isso, então, precisa ser tratado. Então, para a pessoa saber onde ela está gastando energia, ela vai precisar fazer esse tipo de levantamento. Por exemplo, quando fizeram umas dessas pesquisas na Alemanha, das pessoas o dia inteiro elas tinham que apertar um dispositivo quando elas tinham que vencer uma tentação. Então a gente tem que pensar assim, ó, cada escolha que a gente faz, a gente está gastando energia. Então a gente tem que ficar atento. E vale a pena eu gastar minha energia com essa escolha, com esse conflito? Será que isso é tão importante? Então, quando eles fizeram essa pesquisa na Alemanha, que as pessoas tinham que ir apertando um dispositivo para escolhas que elas tinham que fazer, e principalmente quando elas venciam alguma tentação, deixavam de comer um doce, né? Não procrastinavam. Quando elas iam apertando lá, as pessoas, os pesquisadores viram que à medida que ia passando as horas do dia, aquele apertar, ele ia o registro ia diminuindo, porque as pessoas no decorrer do dia elas tinham mais dificuldade de resistir à tentação. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito desta forma. Muita autoconsciência, o dia inteiro, procurando prestar atenção. Como cada escolha causa conflito, se nós prestarmos atenção no conflito que essa escolha
pode nos trazer, então nós já vamos gastar menos energia. Mas o Hector, ele separou bem uma técnica aqui que ele trouxe para gastar menos energia diante das tentações. Quando a gente quer assistir o seriado, quando a gente quer comer aquela pizza em plena terça-feira, ele trouxe aqui uma técnica que todo mundo gosta e faz muito sucesso, que ele disse que ele queria trazer para vocês. Legal. Mas antes disso, eu queria complementar uma coisa que a Simone falou. Para a gente poder fazer essa análise, ter essa autoconsciência, a gente precisa parar em algum momento do dia para refletir. A gente tem que ter aquele momento, digamos assim, agora é o momento que eu posso pensar e não somente agir, reagir, né? Então, acho que a grande dificuldade da maioria das pessoas é ter esse tempo. Então, se a pessoa se conscientiza que, bom, se eu quero mudar alguma coisa na minha rotina, na forma de eu encarar, de fazer as coisas, eu preciso parar para ver o que eu estou fazendo. Então, por isso que é necessário ter uma pausa. A gente já falava muito da questão da parada estratégica. Eu preciso ter uma parada para me organizar as coisas, para me analisar e para fazer isso que a Simone falou. Anotar quais são as coisas que me consomem energia, que eu poderia ou poderia delegar, ou são as coisas prioritárias ou não. Mas tudo isso exige a parada para refletir, para pensar sobre isso. Mas falando na questão da técnica, é bem interessante porque assim, eu falei antes, né, que a procrastinação por si ela não é nem boa nem ruim, vai depender do resultado dela, o que a gente qual vai ser o resultado dela no final, né? Então, assim como a procrastinação tem o caráter negativo, tipo, eu procrastino, eu estou deixando de fazer alguma coisa. Mas isso está em função de algo, ou está em função que eu estou tentando lidar com alguma coisa que eu não quero, ou estou tentando economizar, enfim, está em função de alguma coisa, certo? Mas é uma coisa que é meio que automática. Mas a gente pode usar a mesma procrastinação, mas de uma forma a nosso favor. Então, o que seria isso? Seria a chamada procrastinação positiva. Tá? O que seria procrastinação positiva? É a gente, por exemplo, nessa situação, bom, tem alguma coisa que eu não deveria estar fazendo agora, eu não deveria fazer, que eu tenho que resistir, tá? Vamos supor, agora sei lá, me deu uma vontade muito grande, estou estudando, mas me deu uma vontade de assistir um seriado, tá? O que o cérebro está tentando negociar? Tipo, tá, vamos gastar menos energia, vai ali assistir o seriado que é melhor, né? Então, existe uma técnica que é essa procrastinação positiva, que seria o quê? Dizer para si mesmo, tá, ok, o seriado é bom, mas se eu assistir depois vai ser melhor ainda. Se eu assistir daqui a 1 hora, vai ser melhor para mim. Ou seja, eu procrastino. No sábado, eu deixo para adiante, eu procrastino aquela ação, que é bem diferente de eu negar aquilo. Vamos supor, eu poderia ter duas opções. Eu poderia dizer, eu não posso assistir o seriado. Daí isso já cria um conflito interno, já existe um desgaste, já existe, enfim, um monte de estresse. E existe uma reação natural da gente. Quando a gente não pode alguma coisa, é aí que a gente quer mais, né? Então, a procrastinação positiva, ela não utiliza dessa negação. Então, eu digo, eu não vou negar que eu vou assistir o seriado, mas eu vou assistir ele depois. Eu vou comer aquele doce depois. Exatamente. Você mantém a sensação de recompensa, apesar de você postergar um pouco. Isso, só vou adiar um pouquinho a recompensa, mas não vou brigar com ela, entendeu? E aí o cérebro não fica criando aquele conflito que ele precisa comer a pizza agora, precisa assistir o seriado agora. Ele aceita o atraso, porque ele sabe que em algum momento vai vir. Então é muito importante que as pessoas entendam que força de vontade e autocontrole não é repressão, é maneira inteligente de lidar com os nossos impulsos. Porque por muito tempo se tratou da força de vontade como uma questão moral, religiosa, mas a gente sabe que ela pode ser usada desta forma inteligente. Temos algumas perguntas, né? A gente tem um perfil Inspirando Saúde, a nossa amiga pergunta, quando é o medo de falhar que nos faz procrastinar?
depois a gente tem a pergunta do Bruno, mas a gente falou um pouco sobre perfeccionismo também, né, na última semana, que é exatamente o medo de falhar, de não fazer perfeitamente, de não fazer bem feito. E o perfeccionismo é um grande inimigo que realmente pode nos travar no momento que a gente deveria, né, dar prosseguimento às atividades e às tarefas. Então, lidar com essa tranquilidade de que realmente a gente não precisa entregar algo perfeito, né? Que o feito é melhor do que o perfeito. Sim. A gente começa a treinar essa atitude de que realmente eu vou fazer o meu melhor, mesmo que isso não esteja perfeito como eu gostaria de estar. Eu acredito que é uma reeducação mesmo emocional, né? De você se permitir um pouquinho mais, mesmo que realmente você não consiga fazer aquela entrega de perfeição. Então, é necessário esse autoconhecimento de entender por que essa exigência, né? É importante trabalhar o senso de urgência para que a gente não perca os prazos e não perca de vista o objetivo final, né, das tarefas e das responsabilidades por conta de um perfil que pode impedir o nosso progresso, atrapalhar o andamento das coisas, né? Sim. O Bruno, ele quer saber se imaginar as recompensas nas tarefas é uma boa estratégia. Então, eu estou dando aqui algumas dicas e depois, se vocês quiserem também se manifestar, fique à vontade. Imaginação, visualização é reconhecida como uma técnica cientificamente eficiente, Bruno. Então, vários estudos mostram que imaginar um processo, visualizar um processo do começo ao fim, cria conexões no seu cérebro, da mesma maneira como se você estivesse de fato executando aqueles passos e aquelas tarefas. Então, se você imagina, por exemplo, não necessariamente imaginar a recompensa, isso sim pode te ajudar ativando e mantendo o seu sistema de recompensas ativo, mas só pelo fato de você visualizar este processo. Bom, visualize o processo passo a passo, desde o início até o momento que vai terminar essa tarefa ou esse projeto. Imagine este projeto pronto, a realização e o sentimento. Então, esse processo de visualização é, sim, apoiado pela ciência como um processo que constrói caminhos neurais importantes para fortalecer as suas ações e os seus objetivos. O ideal, Bruno, seria mentalizar não exatamente as recompensas, mas mentalizar a satisfação por fazer aquele esforço, né? Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma apresentação, ela visualizar a apresentação sendo bem sucedida. Se ela vai fazer uma prova, ela visualizar fazendo a prova bem sucedida. Porque até as pesquisas da Bárbara Fredrickson, que é aquela que estuda a positividade, ela indica que se a pessoa mentaliza o sucesso em si, a recompensa, no caso, o resultado positivo, o cérebro ele entende aquilo como tão bom que ele entende que já está feito. E as pessoas saíam dessa experiência sem persistência, porque o cérebro entendia que já estava pronto, que já alcançou sua meta, de tanto que o cérebro entende que essa visualização ela é forte. Então, a sugestão é a gente sempre mentalizar uma preparação ótima, uma preparação boa, o enfrentamento do desafio bem, né? E não a resolução da situação. Deixa eu dar um exemplo que isso se aplica a qualquer área da vida, né? Então, por exemplo, isso se usa muito com atletas. Quando um atleta está em recuperação médica, está impossibilitado de treinar, tá? Já fizeram experimentos da pessoa, vamos supor, está acamada, não pode se exercitar, mas ela continua mentalmente fazendo o treinamento, fazendo a sequência dos movimentos, fazendo, enfim, como se ela estivesse treinando e fazendo o que ela sempre fez, ok? O que os pesquisadores viram que aqueles atletas, aquelas pessoas que faziam essa imagética, né, essa imaginação do treinamento mental continuado, elas tinham uma recuperação e uma, digamos assim, recuperavam mais rápido a performance do que aqueles que não utilizavam isso.
Então, isso também é uma maneira de comprovar que nem a Simone falou, imaginar o processo me mantém concentrado em como fazer melhor o processo. Em persistir. A consequência, o resultado, vai ser depois desse processo. Então, o meu foco maior tem que ser imaginar fazendo certo, fazendo da melhor forma, imaginar o processo, que nem os atletas fazem para se recuperar mais rápido. O Michael Phelps usava muito essa prática. Eu Eu queria complementar. acompanho aqui em São José algumas atletas de wrestling, que é um estilo de luta olímpica de meninas, né, que são meninas da luta, e eu fiz durante um ano inteiro um treinamento com elas nesse sentido, um treinamento baseado em neurociência, baseado em psicologia positiva, e dentro deste treinamento a gente utilizou a técnica da visualização dos movimentos, do passo a passo, tanto também dos momentos, né, aquelas como a Simone falou, dos sentimentos envolvidos dentro de um cenário de luta, de competição. E nós tivemos resultados assim espetaculares, de fato surpreendentes, quando elas conseguiam, através de um treinamento mental, apenas treinando, visualizando os movimentos com precisão, elas conseguiam executar exatamente daquela maneira, com a mesma força, com a mesma garra, e com a mesma precisão mesmo de movimentos que elas haviam imaginado. Então, começaram a ter resultados assim muito, muito interessantes e muito positivos, ganhando várias e várias lutas, a maioria das lutas, através de um treinamento mental como esse. Então, você mencionou sobre... Com certeza. delas. Realmente é uma técnica fantástica, funciona. Muito eficiente. Eu queria complementar ainda em relação ao medo de falhar e o perfeccionismo, que ali a Fabiane, que é do Inspirando Saúde, nos perguntou, que tem a ver com a questão da autoimagem, né? O perfeccionista, ele é muito preocupado com a sua imagem de perfeição, a imagem que ele está mostrando para os outros. E este medo de falhar, ele está muito relacionado a isso. Se eu me arrisco, pode ser que as pessoas descubram que eu não sou tão bom, ou eu mesmo vou descobrir que eu não sou tão bom. Então a pessoa não se arrisca em função deste medo de expor e ser descoberto, né? Descobrir que não tem tanto potencial assim. Mas a gente queria lembrar as pessoas que a gente se expor, né, correr riscos, como a gente está fazendo aqui hoje à noite, nós três, vale a pena porque a gente não está descobrindo apenas que nós temos falhas, nós também descobrimos que temos potenciais, nós também descobrimos que temos conteúdo que pode ajudar algumas pessoas. Então, quando nós temos medo de falhar, nós estamos focando apenas naquilo que é ruim, naquilo que pode dar errado, mas a gente também pode pensar no que pode dar certo. E quando a gente pensa naquilo que a gente pode contribuir, também vai nos dar menos medo. Eu vi até uma reportagem que saiu no Estadão de domingo, ou sábado, não lembro, que falava das pessoas que estavam sendo super produtivas na quarentena, que faziam 1000 coisas, e o que eles encontraram em comum naquelas pessoas era justamente que elas tinham algum projeto relacionado às outras pessoas. Né? De como ajudar. Né? É o que nós chamamos de propósito. Era uma forma de ajudar as outras pessoas, mantinham essas pessoas mais motivadas e produtivas. Então, esse medo de falhar, ele está muito relacionado a uma preocupação excessiva conosco. Vão descobrir algo sobre mim, vão enxergar os meus defeitos, mas sim, vão enxergar os meus defeitos, mas também eu posso descobrir meus potenciais e as outras pessoas também. Então, né, fica aí o convite para a gente, né, olhar mais para aquilo que a gente pode contribuir e vencer o medo de falhar. Aceitar o lado humano, né, que é o lado vulnerável do ser humano, que é acertando e errando, e a gente vai se desenvolvendo e crescendo, né? E isso também é uma questão de reeducar a nossa mentalidade, porque a gente vive numa sociedade muito exigente com relação à aparência, com relação a repertório, com relação a tudo, né? Então, sobre formações acadêmicas, exigências com relação à carreira, à nossa profissão.
Então, a gente cresce com essa mentalidade exigente de que a gente precisa ser o melhor, e a gente ouve isso, né? Na infância. Você tem que fazer certo, você tem que ser o melhor, você tem que... E realmente tem um lado positivo do incentivo e tem um lado negativo, né, de sobrecarregar as pessoas com uma autorresponsabilidade e principalmente com sobrecarregar com relação a essa autoimagem, como você disse, né? De eu ter a minha imagem intacta o tempo todo. E um dos maiores desafios, acho que para a grande maioria das pessoas, é exatamente mostrar essa fragilidade, essa vulnerabilidade, né? Eu não sou tão bom assim o tempo todo, né? Eu também tenho que pesquisar para saber mais, eu também não sei a resposta hoje, ou eu não sei como faço esse processo, eu vou precisar me desenvolver. Realmente, esse é um dos fatores que mais atrapalha a gente, né? Por exemplo, pegando o mesmo exemplo nessa linha, né? A pessoa que vai ter que dar, por exemplo, uma aula, uma apresentação, apresentar o trabalho de TCC, sei lá, alguma coisa que a pessoa tem que se expor e ela não tem muita experiência, né? O que vem primeiro, a preocupação dela? É a autoimagem, que tu falasse ali. Nossa, eu tenho medo de falar errado, de passar vergonha, enfim, todos os pensamentos negativos em relação a ela. Enquanto que uma técnica ou digamos assim, uma atitude que funciona bem é a pessoa se concentrar, simplesmente o que eu quero passar, qual é a minha mensagem, qual é o meu conteúdo que é relevante, que alguém vai se beneficiar. Então, quando a gente muda o foco para o outro, essa parte mais, digamos assim, medrosa, da autoimagem, preocupada, ela sai de cena porque a preocupação a gente coloca em fazer o que a gente tem que fazer. Então, isso é bastante estratégico, bastante útil, né? Qualquer pessoa que tenha um momento de dificuldade, que se pegar pensando ou sentindo, meu Deus, preocupado em que vão achar dela, o que vão pensar, pronto, ela já está tá mal ali. Então, já é um candidato à procrastinação. Então, ela tem que mudar o foco, tipo, tá, mas o que eu veio aqui, qual é o meu recado que eu tenho que passar, se concentrar no conteúdo e não em si, na preocupação do que as pessoas vão, enfim, julgar ou não. Então, quando a gente consegue fazer esse foco, daí uma coisa que eu queria reaproveitar que tu falou, falaste em reaprender, né? Então, a gente está sempre reaprendendo e a gente poderia até migrar essa palavra para reprogramando. Reprogramando em que sentido? A gente tem muitos processos automáticos atuando na nossa mente, no nosso cérebro, porque o cérebro ele é especialista em automatizar coisas para economizar energia. Então, tudo que ele pode automatizar, ele vai automatizar. Só que a gente acaba automatizando muitas coisas que não são boas para a gente. Vamos supor, eu automatizo uma reação a algo sempre da mesma maneira, mas aquela reação não é a melhor. Para mim, nem no contexto, ela é inadequada, disfuncional, não é benéfica. Então, nesse momento, o que seria o ideal? Que eu pudesse mexer nessa programação automática, desfazer ela e colocar uma outra no lugar. Então, a gente daí já está falando em treinamento, reprogramação, dessas coisas que estão mais automatizadas. Então, isso, só que voltando de novo ao ponto, para a gente poder fazer esse movimento, a gente tem que primeiro identificar, a gente tem que tomar consciência, a gente tem que parar para refletir e se dar conta, né? Contar com a ajuda de alguém que faça a gente ver aquilo e daí a gente então poder fazer novamente de um jeito melhor. Então, qual é o ideal? Eu desprogramar ou desautomatizar aquilo que não me serve. E eu queria aproveitar e fazer um convite aqui para o pessoal que a Berta perguntou como identificar o que me faz procrastinar. Então, tem todos esses aspectos psicológicos que às vezes as pessoas precisam buscar uma terapia, uma ajuda especializada para identificar, mas também tem os componentes da força de vontade que nós já falamos aqui.
Esses componentes da força de vontade nós resumimos neste livro, tá? Então, é a positividade, é a questão da alimentação, do exercício físico, tem o lado de saber estabelecer uma meta, saber diferenciar uma meta de um objetivo. Então, todos esses são componentes da força de vontade. Esses componentes da força de vontade nós também colocamos num formato de curso online. Né? E esse curso online nós podemos disponibilizar para vocês. Vocês podem entrar em contato no direct da Performance Máxima, ou para quem lá está no nosso grupo de WhatsApp para, né, fazer o desafio da respiração, manda direto para nós, pede aí um login, uma senha para o Hector, a gente disponibiliza o curso, não sei se dá para fazer de graça, dá para fazer de graça. Então, assim, ó, porque ali o curso sou eu falando a maior parte do tempo, ele é um pouco chato por conta disso, ele não é um curso ele não é um curso assim dinâmico, moderno, né? Nós vamos ter que fazer. Mas tem bastante conteúdo. Mas tem esse conteúdo todo. E ali estão disponíveis os instrumentos que estão aqui no livro, para as pessoas avaliarem cada um desses componentes da força de vontade, e aí, quando ela vai, à medida que ela vai fazendo o curso, ele vai proporcionar como é que diz? É um gráfico. Um gráfico. É que assim, como o livro é Máxima Performance em 12 passos, certo? Então a gente tem uma certa, digamos assim, sequência de coisas. Cada passo, que é cada capítulo do livro, ele acompanha alguns instrumentos para a pessoa fazer autoavaliação, autodiagnóstico de algumas coisas que a gente está ali pontuando, e isso vai compondo um raio-x dela do que a gente chama de índice de capacidade de máxima performance, que é a gente avalia todos esses, digamos assim, domínios que são relevantes para a pessoa poder ter maior força de vontade, maior, enfim, produtividade, enfim. E isso gera um panorama, um raio-x que é mostrado no gráfico, e a pessoa vai poder ver, opa, aqui eu preciso melhorar nesse ponto, então ela pode investir naquilo ali especificamente. Então, quem quiser, entre em contato com a gente que a gente disponibiliza, porque acho que é bem interessante. E vai ser o maior prazer se vocês fizerem e tiverem esse diagnóstico e disserem para nós, olha, o que deu pior para mim, a minha força de vontade piora na questão da positividade. Nós indicamos livros para ajudar vocês a superar a questão da positividade, de como melhorar. Olha, o meu problema foi exercício físico, eu realmente não consigo fazer, nunca fiz na vida, não consigo fazer. Como é que eu posso melhorar isso? Então, nós também podemos trazer sugestões, ajudá-los a superar naquele aspecto que der o mais prejudicado, que está comprometendo mais a força de vontade e o autocontrole de cada um. Então, nós vamos ter o maior prazer de ajudá-los nisso aí, se vocês, para quem tiver interesse. É fantástico o projeto de vocês, porque para todo novo hábito, novo comportamento, modo de vida, de funcionamento, enfim, a gente realmente precisa de aprendizagem e de treinamento, né? A gente não aprende essas coisas na escola, a gente não tem autoconhecimento como disciplina na escola, a gente não se conhece muito bem, a gente precisa de instrumentos, de ferramentas, né? De material realmente validado, material que seja confiável, para que a gente possa, de fato, começar um processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Eu sempre digo nos meus treinamentos, a gente precisa ter um plano de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, será que todos aqui têm um plano? Um plano Sim. sobre o futuro, projetos, carreira, família, sonhos? E a gente não aprende a fazer isso, né? Não é um hábito. Isso exige aprendizagem, exige treinamento, e a ferramenta de vocês realmente ajuda bastante nesse sentido. Então, eu fico muito feliz de a gente ter esse recurso. E quem quiser saber mais sobre isso, como a Simone falou, entre em contato pelo Instagram, @performancemáxima. A Rose também fez uma pergunta, se a gente consegue aplicar na área empresarial esses mesmos princípios que vocês estavam mencionando, com os colaboradores em home office. Se a gente consegue aplicar qual parte?
Eu acredito que sejam as dicas das 12 dicas para alta performance que vocês estavam Sim, mencionando. sim. Ela é totalmente aplicável para a área empresarial, não só em função de nós termos os instrumentos para avaliar cada um dos aspectos, porque nós temos uma equipe e nós podemos avaliar. Muitas vezes, até como a força de vontade, ela é contagiosa, que nem eu brinco, a falta de força de vontade é contagiosa. A força de vontade, quando temos alguém com força de vontade, então ela é contagiante, né? Contagia positivamente. Então, muitas equipes, elas podem acabar tendo o mesmo tipo de problema. Né? Tem uma mesma equipe que tem aquele mau hábito de nós cumprimos esta meta, vamos comemorar com a pizza, com o cheeseburger e o refrigerante. Né? Tem aquela outra equipe que o problema é a positividade. Tem a outra equipe que tem uma dificuldade de colocar as metas no papel. Então, nós podemos fazer esse trabalho aplicando separadamente em equipes, podendo ver qual é o aspecto que está mais difícil ali, e aí então fazer um trabalho bem direcionado nesse sentido. Mas sempre lembrando e voltando aqui no nosso carro-chefe, que aqui no livro e no curso, a respiração é o passo 3. Ou é o passo 2 já? 3. Então, porque a respiração, ela vai diminuir muito essa ansiedade. Então, quando nós vamos entrar numa equipe, fazer um trabalho, toda a resistência do algo novo, do diferente, do que eu tenho que mudar, um diagnóstico, uma avaliação, né? Todo o nosso sistema límbico, ele já pode reagir a essa proposta com alguma resistência. Então, a respiração, ela vai fazer com que a gente acolha melhor as oportunidades. Ao invés de nós enxergarmos os desafios como problemas ou ameaças, nós passamos a enxergar as oportunidades realmente como uma oportunidade de crescimento. A nossa percepção dos eventos, das situações, ela vai acabar mudando. Então, nós temos começado muito esse trabalho nas organizações através da respiração, porque realmente é mais fácil, tanto das pessoas compreenderem, quanto delas aceitarem. Que a ideia é a gente parar, diminuir um pouco esse sistema de agir e reagir e poder equilibrar isso tudo e a gente poder fazer as coisas de uma maneira mais equilibrada. Então, a gente sabe, no fundo, todo mundo busca um equilíbrio, algum tipo de equilíbrio, né? Mas se a gente não começar pelo básico, qualquer outra forma de equilíbrio, o meta maior, ela fica comprometida, porque a gente não tem a base, não tem, digamos assim, aquele pilar que vai nos sustentar para eu ter tranquilidade, discernimento, senso crítico, reflexão, tudo isso é desenvolvido, é treinado. Então, a gente começa por isso, mas é uma coisa que exige esforço. Daí entra de novo a questão. Tudo que exige esforço vai existir resistência e vai exigir força de vontade. Então, a gente conhecendo como funciona o gerenciamento da força de vontade, a gente vai conseguir melhor poder ser mais persistente, poder ir que nem a gente falou semana passada, um dos grandes problemas de muitas pessoas é a não acabativa. Alguém tinha falado lá em outro termo, né? Mas a gente pode dizer acabativa, que seria a capacidade de concluir as coisas. Eu inicio, eu desenvolvo, mas eu não consigo terminar. Então, isso também está envolvido nessa questão de persistência, de lidar com tudo que atrapalha, né? Mas a gente sempre tem que começar pela base. Acalmar todo o sistema, regular o sistema para a gente poder ir por etapas e... Então, tem sido muito mais fácil a gente fazer uma abordagem pelo gerenciamento do estresse com as equipes e as organizações, porque aí sim nós vamos poder trabalhar a autoconsciência, daí sim o autocontrole. Porque nós temos que lembrar que dentro da proposta do Goleman, da inteligência emocional, a autoconsciência é a base de tudo. E é a base da mudança também. Então, se a gente focar na autoconsciência através da respiração, as pessoas ficam bem mais tranquilas e elas colaboram mais conosco. Né? Então, fica
fica mais fácil. E é interessante, né, que deixar claro aqui o que a gente já falou e o Hector disse muito bem, a gente pode fazer isso não pelo sacrifício e punição, né, mas por construir outras questões positivas e outras motivações que vão dar realmente uma estrutura e um alicerce mais forte para as nossas decisões, para os nossos projetos, para as nossas atividades, né? Então, me chamou bastante atenção isso. A gente não precisa se punir nem se sacrificar, mas você pode fazer aquilo que você gosta num outro momento, talvez. Então, essa estratégia, né, de realmente controlar dessa maneira, você ter esse autocontrole e pensar estrategicamente de uma maneira que o teu cérebro não se sinta desmotivado, né, é muito importante. É uma questão de estratégia mesmo. Por isso que Uhum. a gente tem todos os recursos que a gente necessita, a gente tem todas as ferramentas disponíveis a todo momento, né? Dentro de nós mesmos, do nosso cérebro, então dentro da nossa mente a gente tem todos esses recursos. A gente tem alguns minutinhos pela frente, 9 minutos, a gente tem 1 hora de live, né, no Instagram, logo, logo eles derrubam a nossa live, mas eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a técnica dos 5 segundos. Há uns meses atrás eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto o trabalho da pesquisadora Mel Robbins e vi alguns livros, alguns eventos, assisti a alguns eventos que ela realmente é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano e motivação humana há muitos e muitos anos. E ela desenvolveu uma técnica que, inclusive, tem um livro, né, chamado A Regra dos 5 Segundos. E ela explica essa regra como sendo um gatilho, como sendo uma maneira de você educar o teu cérebro a agir, né? Então, é um impulso que você precisa para o momento da ação. O nosso cérebro, como a gente viu aqui com as lives que a gente tem feito, a gente está conversando sobre isso, quanto o nosso cérebro prefere o conforto. Então, a gente não precisa esperar um momento de motivação para fazer as coisas, porque raramente isso vai acontecer, né? Então, a gente precisa entender esse contexto, que a gente não tem essa motivação intrínseca o tempo todo, e então a gente precisa usar algumas estratégias para lidar com essa situação. Uma maneira de treinar este impulso inicial, ela propõe um exercício que é uma contagem de trás para frente, onde ela conta 5, 4, 3, 2, 1 e age. Então, resolve, levanta. Ela dá um exemplo, inicialmente, aquela dificuldade natural que a gente tem de sair da cama. Principalmente quando está frio, né? E a gente fica ali mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E aí ela disse, a gente tem um tempo que é o intervalo entre o estímulo, que é o alarme, por exemplo, né? De 5 segundos entre o estímulo e a nossa resposta. Então, normalmente esse é um intervalo, diante das pesquisas que ela fez, que a gente tem entre o estímulo e a resposta. Então, ela diz, se você não interfere nesse processo, é muito fácil que o teu cérebro vá optar por um caminho automático, que é uma decisão automática, né? Nesse intervalo, a resposta seria, vou ficar aqui, tá quentinho, né? Ou então, vou deixar para depois, ligo depois, enfim. Ela dá vários exemplos, não só de levantar da cama, mas qualquer coisa que precise de uma ação imediata. Então, essa contagem 5, 4, 3, 2, 1 tem o papel de ensinar para o seu cérebro a decidir algo que seja diferente da tendência natural dele de decidir por si próprio. Então, é uma questão de interferência, uma questão de treinamento. Eu fiz algumas vezes esse exercício, para mim é muito interessante. Realmente, se você faz isso nas primeiras vezes, você tem a impressão de que você está forçando um processo, de fato. Assim, 5, 4, 3, 2, 1, levanta. Mas, depois de um tempo, isso fica natural. Você faz uma contagem 5, 4, 3, 2, 1 e vai. E aí, realmente, para algumas pessoas funciona muito bem, outras pessoas tentaram e não funcionou, mas enfim, é uma das técnicas que tem um fundamento. Ela explica
que, de acordo com a ciência, é importante a gente recorrer a essa parte realmente consciente do córtex pré-frontal. É uma maneira da gente sair do sistema 1, né, que é um sistema de funcionamento automático, para um sistema 2, que é de decisão, que é mais consciente, mais racional. Então, ela explica toda a base científica do estudo dela no livro, né? E eu acredito que agora tem uma versão em português, mas até bem recentemente não tinha. Então, quem achar mais fácil, de repente, se achar difícil encontrar esse título, A Regra dos 5 Segundos, você pode procurar em inglês também, se você gosta de inglês, 5 Seconds Rule. Então, Sim, é um exemplo, desculpa, isso é um exemplo da automatização positiva, né, que nós estávamos falando antes. Eu poder automatizar uma coisa, que é um gatilho para meu... Eu ia brincar que também não adianta querer contar negativo, tá? 5, 4, 3, 2, 1 e depois 0, menos 1, menos 2 e fica na cama até menos 500. Não. Sim. É isso aí, olha, já estamos Então, aqui, os nossos amigos, parabéns pela live, melhor programa da sexta-noite. Aí a Sueli falou que vai adaptar essa técnica para levantar pela manhã, que ela tem grande dificuldade. Experimenta, Sueli, volta aqui a semana que vem e conta pra gente, tá? É uma maneira de repetir um hábito novo e realmente treinar a sua mente para fazer o que você realmente deseja fazer e você tomar o controle de volta. É muito interessante, funciona bem. Acho legal reforçar, Helena, desculpa, reforçar a ideia, o convite para quem quiser fazer o curso online, que seria o livro, ele feito em curso, né? Que a gente vai disponibilizar de graça, é só você entrar em contato contigo, no meu perfil, no nosso perfil, no teu perfil, solicitar que a gente consegue um acesso para as pessoas poderem ir identificando tudo isso que a gente comentou, para realmente a gente começar a desbloquear e retreinar e reaprender formas da gente vencer essa questão da procrastinação. Façam isso agora, não procrastinem, não deixem para amanhã, já mandem agora a mensagem solicitando o login para entrar no curso. E quem me aguentar 4 horas falando vai ganhar um diploma de força de vontade. A gente está no final. Vamos ver quem é que chega até o final. Tá divididinho, tá? Mas e dá para acelerar? Tem essa acho que opção? dá, Tem acho que que dar, dá. tem que dar. Obrigada de coração novamente pela noite incrível com vocês, com os nossos convidados. Sim. Nossos seguidores estão aqui todas as semanas com a gente. Quem ainda não acompanha toda semana, a gente tem live toda sexta-feira às 8h30 da noite. Unimos a neurociência com a psicologia positiva e a psicologia tradicional. Hector e Simone são psicólogos, eu sou especialista em coaching, neurociência e psicologia positiva. E fazemos esse trabalho de desenvolvimento humano há anos e amamos compartilhar com vocês. Então tem sido maravilhoso o projeto. Acompanhem toda sexta-feira, já anotem na agenda. Gente, não tem mais balada, não tem mais... Tem que ficar... Já vai automatizando produtivamente isso, né? Toda sexta, 20h30, vamos lá. E vão mandando temas que vocês queiram que a gente fale. Podem dizer, falem um pouquinho mais sobre isso, falem um pouquinho mais sobre aquilo. A gente fala, né? E mande em direct para os nossos perfis, tá? Mande um direct para a gente poder mandar para vocês os acessos. Isso. A gente tem um reloginho aqui, 1 minuto e meio. Se vocês quiserem escrever rapidinho, a gente tem esse último minutinho. Qual o tema você gostaria de ouvir aqui com a gente na próxima semana? Pode escrever, que a gente ainda tem 1 minutinho pela frente, antes que o Instagram derrube a nossa live. Juliana, Aparecida, Laura, obrigada, Priscila, Beta, todos que estão por aqui, o Bruno, a Rose, enfim, muitos amigos hoje aqui. A Carolzinha entrou também. Nossa, muito obrigada pela presença. Família. E aproveitem, vamos lá, vamos reprogramar as coisas, vamos em frente. A minha mãe também está sempre por aqui com a gente. Primos, a família em peso também dando aí uma força para a gente. A mãe da Sofia, a Fábio Saldanha.
Minha irmã, Neurofeedback Isso e aí. performance, Isso aí, olha. Bruno. O Bruno está pedindo neurofeedback e performance, pode deixar. legal. Isso aí. Eu Tá. impressionada com o trabalho de neurofeedback, achei fantástico. Eu acho que é bem legal as pessoas conhecerem Uhum. isso realmente. Roberta, beijo! Estamos no finalzinho, mas vou deixar gravado lá para vocês. Já já está disponível o vídeo lá no feed, tá bom? Berta, Tá, obrigada. Um abraço. tá bom. Como melhorar a autoconfiança e como identificar valores? Vamos anotar. Tá, muito bom, gente. Salva Valeu. lá.